Jeremias 29, versos 4 a 14. Nós vamos encontrar a palavra de Deus por meio do profeta Jeremias, trazendo ao povo uma palavra que naquele momento poderia ter soado como difícil de compreender e digerir, porque Deus estava aparentemente contradizendo tudo aquilo que o povo poderia esperar. O povo estava em exílio na Babilônia. Havia muito tempo, muita escassez, muitas dores e, por certo, muita humilhação também. O tempo de exílio no povo estava demorando demais. E de repente levanta-se um profeta chamado Ananias, ou Hananias, e traz uma palavra de glória. Em 2 anos, o Senhor quebrará o jugo e nos tirará daqui. Jeremias, sabendo disso, confronta e diz: como é que é isso mesmo? Pode dizer novamente o que Deus disse por meio de você? E ele diz: sim, é isso mesmo. Daqui a 2 anos o jugo será quebrado e Deus vai tirar o povo dele deste lugar. E Jeremias disse: bom, os profetas que trazem palavras de paz, eles precisam ser confirmados. Então, que assim seja. E ele diz novamente. E quando Jeremias sai da presença de Ananias, Deus fala com Jeremias: Jeremias, volta lá. E diga para Ananias que ele quebrou o jugo que estava sobre os seus ombros de madeira, mas eu vou colocar agora o jugo de ferro. E vai demorar um pouco mais. Porque Ananias brincou com a minha palavra e levou o meu povo à rebeldia, porque em 2 anos isso não vai se resolver e o povo vai se revoltar contra mim. Então ele disse o que eu não disse. E aí vem agora o versículo 29, em que pela boca de Isaías, Deus diz ao povo: o tempo de exílio ainda vai demorar um pouco mais. Mas há alguma coisa que eu tenho escrito e pensado como propósito para a vida de vocês. Então vivam. Vivam, porque há algo que eu tenho de maior e melhor para vocês. O contexto do conhecido versículo 11 de Jeremias 29, eu bem sei os planos que tenho para vocês, era uma resposta que Deus estava dando a uma falsa profecia dita por Ananias: tudo vai passar. E então Jeremias fala em nome de Deus ao povo, dizendo: ao contrário, ainda vai demorar. Mas no resumo da história, o que Deus diz por meio de Jeremias é: esperem, e valerá a pena esperar. Nós também vivemos tempos de exílios. Nossas famílias muitas vezes sentem-se exiladas, especialmente nós que professamos uma fé, nós que confiamos num Deus eterno, cuja palavra contrapõe-se a toda cultura, a toda sorte de expectativas, a ideais terrenos. E muitas vezes a nossa fé se torna exilada, parece que estamos solitários neste mundo, naquilo em que cremos e da maneira como nós vivemos. E Deus então tem para nós uma palavra, como disse por meio de Jeremias, quando ele envia uma carta às famílias que estavam na Babilônia, diante de muito sofrimento, diante de muita contradição. Aquelas famílias estavam no lugar distante de sua terra natal, certamente desestabilizadas, certamente as circunstâncias estavam fazendo com que aquelas pessoas vivessem sem um chão definido, sem certezas e certamente sem esperanças. E ainda mais quando ouvem uma palavra que diz: calma, vai dar tudo certo. E agora vem uma palavra sobre esta palavra dizendo: não vai ser assim como vocês esperam. Então a palavra de Deus neste momento soa como uma palavra dura, mas a voz de Deus, ao ser ouvida pelo povo, traz consigo não só
algo a ser esperado, mas algo para ser assumido. Porque nós entendemos profecia sempre como alguma coisa muito longe de nós. Mas descobrimos então que a profecia por meio de Jeremias é algo para agora. Uma atitude a ser assumida hoje. Uma decisão a ser feita agora. Um jeito de se viver para se assumir agora. Jeremias escreve a um povo que perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu cidadania, perdeu estabilidade, perdeu templo. Numa representação muito vívida da espiritualidade daquele tempo, era estar na casa de Deus, no templo. E longe do templo eles poderiam pensar, Deus também nos abandonou. Estão longe daquela terra que lhes foi prometida. Agora longe do seu chão, em um lugar muito hostil, em um lugar inimigo, estranho e certamente inseguro. O que será de nós? Então vem a palavra do Senhor, por meio de Jeremias, que numa carta diz ao povo o que talvez eles num primeiro momento não entenderiam e não seria lhes agradável ouvir, mas era o que eles precisavam. E diz assim Jeremias 29, a partir do versículo 4, o texto da carta que Jeremias envia a essas famílias na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, morem nelas, plantem pomares, comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome e não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim e em oração eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Esta profecia, esta carta que Deus escreve ao seu povo por meio do profeta Jeremias, traz-nos alguns ensinamentos muito concretos e muito práticos para nós que enfrentamos exílios, talvez exílios reais, em que perdemos nossa casa, perdemos nossos lugares, talvez exílios emocionais, em que crises, situações não esperadas, lutos que não foram resolvidos, emoções não curadas, feridas que permanecem abertas em nossa mente e coração, tornam-se exílios emocionais, onde você diz: o que eu estou fazendo neste lugar e não consigo sair daqui? Essa tristeza profunda, essa amargura incurável. Talvez exílios de relacionamentos, onde distâncias afetivas foram estabelecidas, onde desencontros nos afastaram, rupturas causaram dores, e então nossos relacionamentos partidos colocaram-nos também em exílios, e sentimos-nos sós e abandonados em lugar estranho. Que lugar é esse? Enquanto ouvi o pastor Mauro hoje pela manhã, eu logo refleti que talvez tivesse alguma conexão com Deus perguntando a Adão, como pergunta para nós: onde você está? Talvez você responda: Senhor, eu estou aqui exilado. Exilado porque eu estou no lugar onde eu não pedi para vir. Exilado numa emoção que eu não consigo me livrar dela.
Talvez exilado até espiritualmente, quando a frieza da alma, a dúvida na fé, o afastamento, o esfriamento te tirou de um caminho, de uma espiritualidade tão vigorosa, onde você nem sabe bem se você de fato acredita naquilo que você diz que acredita. E aí Deus pergunta: onde você está? Que lugar é esse? Sentindo-se exilado. Alguém disse que exílio é qualquer experiência que nos leva a dizer: eu não estou em casa, eu não estou confortável, eu não estou seguro, eu não estou bem. E muitas famílias hoje vivem em exílios como este, e precisam reconhecer que o exílio, ainda que indesejado, ele é uma realidade inevitável, porque seja ele emocional, geográfico, literalmente, espiritual, relacional, muitas vezes você está neste lugar sem ter buscado. Outras vezes você se encontra neste lugar porque você fez o que Adão e Eva fizeram: desobedeceram ao Senhor, optaram por um caminho de desonra. Onde você está? E o que essa pergunta nos revela é que Deus sabe bem onde nós estamos. O versículo 11 sempre me chamou a atenção, há muito tempo, ao ler esse versículo, em que eu, na minha espiritualidade, dizia para Deus: Deus, se o Senhor sabe bem onde o povo está, por que o Senhor não faz alguma coisa? Eu bem sei. E muitas vezes a nossa primeira reação no exílio é dizer: não é justo, porque eu, porque comigo. Me colocando como pai no lugar de Paulo e Silvana, naquela porta de Malteiro, diz assim: por que com a gente? Todos nós que um dia passamos por um deserto, por um exílio, a gente pergunta: por quê? Por que nós? O que eu estou fazendo aqui? E então vem aquela pergunta culminante: quando Deus vai fazer justiça? A gente se junta a Abacuque na sua icônica declaração: até quando, Senhor? Até quando? Por que esse exílio está demorando? E como fez bem aos ouvidos daquele povo ouvir de Ananias: calma, só 2 anos. E esta atitude, eu diria, este vício de atitude se repete muitas vezes quando nós, nessa espiritualidade tão infantilizada e tão superficial, dizemos assim: vai passar, calma. A pandemia seriam só 15 dias, lembra? E se eu não estou enganado, se eu não me atualizei corretamente, eu acho que até hoje não se declarou o fim dela, oficialmente. Mas nós já voltamos a uma vida normal. Ou seja, nós observamos que não temos nenhum controle. Calma, são só 15 dias. Eu passei 2 anos dizendo para a igreja que pastoreava lá no Rio: vai passar, vai passar. E olhando para trás, muitas vezes a gente se levanta como Ananias. A gente ouve muitas vezes o pedido de oração: ore por mim, eu tenho uma cirurgia amanhã. Já deu tudo certo. E na terça-feira talvez você precise visitar alguém enlutado, porque a cirurgia não deu certo. E como é que você vai fazer no dia do exílio? Muitas vezes a igreja se levanta como Ananias, numa teologia tão barata, tão vazia, querendo encorajar as pessoas naquilo que não vem de Deus, naquilo que não é de Deus. E nós, ao invés de tirarmos as pessoas do exílio, nós acorrentamos-as ali naquele lugar, por uma falsa esperança. E aí a carta de Deus, por meio de Jeremias ao povo, em outras palavras, está dizendo assim: mas e se eu quiser deixar vocês aqui mais um pouco? Espiritualmente falando, que desafio para Jeremias dizer àquele povo: eu até gostaria de dizer para vocês que Ananias tinha razão, serão só 2 anos, mas o que Deus mandou dizer é: serão 70. O exílio, sendo ele uma realidade em nossas vidas, ainda que aqui de maneira figurada, mas você e eu sabemos o que muito bem se passa em nosso coração quando a gente se encontra em alguma circunstância ou em algum lugar, com alguma emoção, com algum sentimento, até mesmo a espiritualidade, dizer: eu não estou em casa. E então a gente pergunta: e se Deus estiver de fato querendo nos ensinar alguma coisa neste lugar onde nós estamos?
E esse texto tem o poder de nos revelar que Deus tem um propósito no exílio, Deus tem um tempo no exílio, Deus tem algo a nos realizar. E esse texto vai nos ensinar que o exílio também tem o poder de nos confrontar. Ele tem esta força inevitável. Quase sempre você está num lugar onde você não queria estar. Quase sempre o exílio para você é uma realidade inevitável. Uma emoção, um luto, uma experiência, uma circunstância, uma mudança, uma frustração. É inevitável, mas isso também nos confronta, porque agora é hora de você enfrentar isso. Porque a pergunta que Deus faz com a sua orientação é: vocês vão paralisar aqui e esperar a morte chegar? Ou vocês vão florescer neste lugar onde eu plantei vocês? O exílio, ele será sempre confrontador, porque nos coloca diante de duas possibilidades, das quais você só tem uma opção: ou você floresce ou você paralisa. Porque quando Deus diz ao povo: fiquem aqui, parece que esta carta ela é muito, eu diria assim, divinamente inteligente, porque primeiro ele prepara o ambiente. Ele fala assim: olha, é melhor vocês construírem casa. Note que na carta, o tempo, a cronologia vem depois. Então Deus, muito sabendo, diz: olha, é melhor vocês construírem casa. Sabe aquele pai e mãe que quando quer dar uma notícia para o filho, primeiro prepara o terreno? Deus está dizendo: olha, construam casas, plantem, casem-se e deem-se em casamento. Façam com que este lugar onde vocês estão se transforme em casa. Inclusive, orem pela paz dessa cidade. Por quê, Senhor? Porque vocês vão demorar a sair daqui. O exílio nos confronta com a nossa humanidade, com a limitação da nossa existência, e nos coloca diante de uma única possibilidade, diante de duas opções: ou você escolhe viver, ou você paralisa e aceita que a morte é mais próxima do que você poderia imaginar. Enquanto o falso profeta, como Ananias, dizia: vai tudo passar, é rapidinho, Deus, por meio de Jeremias, diz algo que ao mesmo tempo é frustrante, surpreendente, mas também consolador. Porque Deus está dizendo: olha, não pensem em fugir, não tem como fugir daqui. A opção que eu dou a vocês é: vivam aqui, cresçam aqui, criem raízes aqui, aprendam a viver nessa circunstância de tal modo que este lugar se transforme em casa de vocês. Mas note que Deus está dando àquele povo não uma omissão, não um paliativo. Deus está dando a eles um caráter resiliente e transformador. Porque agora é a hora de construir casa, plantar e colher, casar-se, frutificar e desenvolver uma espiritualidade. Deus está dizendo que tudo aquilo que eles percebiam: estamos longe de casa, então construam casa. Estamos longe das nossas famílias, casem-se e criem novas famílias. Estamos longe do templo, orem, aprendam que a oração não depende da liturgia. Mas, Senhor, nós estamos longe de Jerusalém, mas acho que eu não vou ouvir vocês daqui onde vocês estão. Deus está dizendo para eles: transformem este exílio em casa. Transformem este lugar de frustração em viver com esperança. Olhem para o futuro, é o que Deus está dizendo. Deus não nos chama apenas para sobreviver ou esperar o tempo passar no lugar onde você está. Deus não chamou você para ficar acomodado, aguardando Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer, de fato é assim. Mas Deus está nos dando a oportunidade de, enquanto esperamos, viver. Ele nos chama a florescer onde nós fomos plantados. Eu me lembro, e essa imagem nunca saiu da minha mente desde que ela aconteceu. Eu estava na praia, em família, no Rio de Janeiro, no Grumari. Quem conhece, uma das regiões mais lindas do mundo, ou do Rio de Janeiro, em que lá no cantinho do litoral do Rio de Janeiro tem uma rocha bem grande assim. Quem conhece o Grumari sabe que sim, é a melhor praia do Rio de Janeiro, a mais bonita, e você só consegue ir lá de carro, ou então andando, uma trilha bem árdua.
Eu estava com meu pai na areia. E papai olhou para aquele rochedo grande e ele me chamou a atenção. Filho, está vendo como é que lá no meio das pedras nascem cactos e não tem terra ali? Eu disse, pois é mesmo, pai. Ele disse, pois é, assim é a nossa vida também. A gente acha que no meio da rocha não tem como nascer nada, mas até ali Deus fez um cacto nascer. Ele me disse, talvez um pássaro foi ali e depositou algum resíduo, uma semente, algum dejeto que deu vida. E ele me disse, nunca se esqueça, floresça onde você for plantado. Esta frase me acompanhou ao longo de toda a vida. Nos desafios das transições, das mudanças, de exílios, de sentimento, de frustrações, de negações. As circunstâncias, o erro dos outros, as faltas dos outros, o pecado dos outros, não podem nunca ser desculpas para eu dizer, vou ficar por aqui, vou morrer aqui, vou ser assim mesmo. Deus está dando ao povo sementes. Deus está colocando nas mãos daquele povo, daquelas famílias, a oportunidade de fazerem uma escolha. Porque se você não tem controle das circunstâncias, controle as suas ações. Você não tem força contra o rei da Babilônia, você não tem força contra a força dos exércitos que impõe sobre vocês, talvez castigo, humilhação. Então, rendam-se a isso e vivam a vida de vocês. Construam casas, plantem, colham, casem-se, deem-se em casamento e orem pela cidade. Façam deste lugar a casa de vocês, mesmo que não seja o lugar que vocês desejavam. Nenhum de nós gostamos do exílio. Nenhum de nós gostamos do tempo de choro e de lágrimas. Nenhum de nós gostamos do tempo de aperto. Mas o plano de Deus é muito claro para o povo. Façam deste lugar, mesmo que provisório, um lar para vocês. Você não tem o controle do futuro, mas se você vive o agora, escolha para que este lugar se transforme em um lar. Enfeite-o, decore-o. Faça com que este lugar, de alguma maneira, reflita a sua esperança e não o seu desânimo. Limpe a casa, perfume a casa, abra as janelas. É o que Deus está dizendo ao povo diante da contrariedade de um tempo incerto e demorado de espera. Sejam produtivos, participem da vida ao seu redor, colham e troquem as suas colheitas. Não sejam apenas consumidores da vida, mas contribuintes daquilo que os outros podem viver. Participem da vida em comunidade. Construam relações, cultivem vínculos, multipliquem-se em vida e em esperança. Deus está dizendo para que o povo se unisse, porque juntos eles manteriam a chama acesa, o calor da esperança. E quando Deus diz, orem por esta cidade onde vocês estão, transforme esta cidade num lugar a partir daquilo que vocês creem, se é justiça, se é integridade, se é bondade, se é harmonia. Façam com que a partir de vocês, esta cidade, este lugar de contrariedade, este exílio no qual vocês estão, se a partir de vocês puder haver uma mudança, mudem o lugar onde vocês estão. Portanto, o exílio, ele nos confronta. Porque nós poderíamos escolher sucumbir à dor, sucumbir à mágoa, sucumbir à ofensa, sucumbir ao desespero. Mas Deus está dizendo àqueles que estão no exílio, vivam, não desistam da vida. E enquanto vocês vivem, ainda que demore, vocês poderão colher frutos do que vocês plantarem. Vocês habitarão casas, vocês se relacionarão, vocês verão os filhos. Em 70 anos, avós verão seus netos. A vida poderá valer a pena enquanto vocês esperam. Deus permite que o exílio se torne um lugar de oportunidades e não de fim. Deus está dizendo para as nossas famílias, não permitam que este tempo de exílio, seja ele qual for pelo qual nós estamos passando, seja um lugar de morte, mas sim um lugar de vida.
onde as suas escolhas, as suas atitudes resultem em casas construídas e edificadas, em colheitas produtivas e viçosas, em relacionamentos novos e saudáveis e numa espiritualidade fortalecida, com corações ardendo na esperança de que Deus pode derramar paz em cada coração. Em terceiro lugar, esse texto vai nos ensinar que no exílio vemos a presença de Deus e conhecemos o seu plano perfeito para nós. Quando nós vemos em situações indesejadas, e o povo estava assim, talvez essa geração fale assim: o que a gente fez? Essa semana, uma pessoa muito amada me perguntou: pastor, o que o senhor pensa sobre maldição hereditária? A resposta é muito simples, mas ao mesmo tempo muito desafiadora. Se você acha que maldição hereditária é você fazer o que o seu pai fazia porque você não teve escolha, isso é um erro teológico e bíblico. Mas é bom você pensar que os seus filhos podem colher frutos amargos das sementes que você lançou, pelas suas péssimas escolhas, pelos seus maus hábitos, pelos seus vícios, pelo seu descontrole. Muitos acham que fazem o que fazem porque seus pais faziam o que faziam. Isso não é bíblico. Que Deus disse muito claro: não são os pais que comem uva e os dentes dos filhos estragam. Algumas enfermidades do corpo podem ter o seu caráter genético, hereditário, mas espiritualidade é algo que nós podemos viver de novo por meio de Jesus, porque nele todas as coisas se fizeram novas. Mas é bem verdade que muitas das nossas escolhas resultam em dores e dramas para as gerações futuras. E talvez muitos aqui estivessem pensando: mas o que eu fiz para estar aqui? Então Deus, aí agora entre aspas, quebra esta maldição dizendo: vocês podem fazer diferente. Ou seja, não existe maldição hereditária. Faça escolhas diferentes hoje. Construam casas, plantem e colham, casem-se e deem-se em casamento, ou seja, gerem novas famílias. Faça novo, faça diferente e ore pela paz. Deus está dizendo: não acreditem que hoje vocês estão aqui como se vocês estivessem pagando pelas culpas dos seus pais. Não, eu estou dando a vocês uma oportunidade. Vocês podem ser livres mesmo no tempo de exílio. Vivam a liberdade da alma. É a presença de Deus no meio do exílio. Quando vivemos situações indesejadas e nos sentimos paralisados pela dor, podemos dizer, erguidos e reanimados: não, eu não escolhi viver aqui, eu não quis estar aqui, mas agora eu escolho como eu vou viver nesse lugar. Isso vale para você, filho, filha, ou para nós adultos, que talvez estejamos num lugar de dor, de sofrimento, e dizemos assim: afinal de contas, o que eu fiz para estar vivendo isso? O que Deus está dizendo ao povo: você pode até dizer que você não escolheu estar aqui. Talvez você seja a segunda geração daqueles que eu trouxe para a Babilônia. Mas eu vou dizer a você: você pode escolher como viver a partir de agora. E eu estou lhe dando um plano, eu estou lhe dando um caminho. Mais importante, quando estamos no exílio, não é olhar o clima dessa cidade, não é olhar o que ela pode me dar ou o que ela está tirando de mim, não é olhar as pessoas à minha volta, mas é perceber que, antes de tudo e de todos, Deus está neste lugar. Que nossas famílias olhem para as circunstâncias e mesmo em tempos e circunstâncias de exílio, a gente consiga enxergar Deus presente em nós. Porque Deus não ficou em Jerusalém. Deus não está só em Jerusalém. Deus não ficou lá no tempo bom. Como eu disse há alguns domingos, muitos de nós temos saudades, ou saudade, do que nós nem vimos, porque alguém nos contou. E talvez esta geração pudesse dizer assim: mas onde Deus está? Porque vocês falam coisas tão boas de Deus que tirou do deserto, do exílio do Egito, depois levou para o exército, fez coisas maravilhosas. Por que a gente não está vendo isso? Aí a pergunta: Deus não ficou no passado. Deus não apenas foi bom. Deus não esteve apenas quando tudo estava bem.
Deus está conosco, onde quer que estejamos. A presença dele é infalível e é também inconfundível. O exílio pode nos tirar tudo, e este povo viveu isso. Perdemos casas, perdemos chão, perdemos família, perdemos dignidade, perdemos nomes, perdemos parentes, perdemos até o nosso templo. Mas quando Deus fala com eles no exílio, está dizendo: vocês puderam perder tudo, mas vocês nunca me perderão. Aqui estou eu, falando com vocês. Aqui estou eu presente, aqui estou eu agindo, aqui estou eu cuidando, aqui estou eu provendo, aqui estou eu presente. Portanto, o exílio não pode nos tirar de Deus e muito menos tirar Deus de nós. Mas nós precisamos redescobrir quem Ele é e quem nós somos. E o exílio, então, tem esta capacidade de nos revelar Deus no meio do sofrimento, porque nós não somos definidos pelo nosso endereço. O povo pudesse dizer: não, nós só somos povo de Deus quando moramos em Jerusalém. E Deus, cuidando deles no exílio, está dizendo: vocês ainda são meu povo. Vocês serão sempre o meu povo. Não é o endereço de vocês quem os define, mas quem os define sou eu, o Deus que os chamou e que está com vocês aqui. Nós não somos definidos pela crise, mas somos definidos por promessas que nos sustentam e nos fazem aguardar, ainda que o tempo demore, as promessas que vêm de Deus. Por isso o exílio torna-se então finalmente um lugar de reencontro. É um lugar onde nós descobrimos o que realmente importa. Quando Deus diz ao povo: aguardem, porque eu sei o plano que eu tenho para vocês. Este plano não é só dar paz e bem, mas é dar-se por inteiro. Porque o versículo 12 vai dizer: vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei, eu os ajuntarei de todas as nações, de todos os lugares, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Esse versículo 13 para mim me desafia a entender que o exílio me coloca em xeque e me faz perceber que fica o que realmente importa. Porque no final, as promessas que Deus dá não são aquelas promessas que se referem à prosperidade a qual Ele até se referiu: casas, plantações, casamentos, paz. Porque no final das contas, o que Deus quer dar ao povo é a si mesmo. O exílio é, paradoxalmente, contraditório, o lugar que nos atrai de volta para o que é essencial: apenas Deus. É a partir daqui que tudo começa e tudo recomeça. O povo longe de casa, longe das suas estruturas religiosas, longe daquilo que eles achavam ser essencial e fundamental para eles, agora descobrem pela palavra do Senhor o que mais nos importa? O próprio Deus. Vocês me buscarão e vocês encontrarão tudo que eu posso lhes dar. Não, vocês me buscarão e vocês me encontrarão. Família Liber e famílias reunidas, nós cremos que haverá da parte de Deus sempre um plano perfeito, um futuro e uma esperança. Mas essencialmente não é porque o exílio vai terminar, porque talvez demore a nossa geração. O pastor João Paulo ontem disse isso para nós. Foi necessária a geração de Adão e Eva passar, a geração de Sete passar, e só os filhos de Enos, vendo, invocando o nome do Senhor, começaram a ver Deus refazer pela graça a sua criação. Talvez não seja na nossa geração, mas o que importa é que enquanto estamos no exílio, a nossa esperança está em Deus e em viver com Ele, porque Ele é a essencialidade da vida. Do que nossas famílias precisam, senão da presença gloriosa de Deus em cada coração. E a partir de Deus, sendo Ele o essencial, a gente vai ter tudo o que necessitamos. Porque Ele, como o bom pastor, não deixará faltar coisa alguma. Não do que você quer, mas do que você precisa. Para mesmo que seja no meio do exílio, você experimentar quem Deus é
A nossa esperança e o nosso futuro não se estabelece num prazo, até porque o nosso Deus é eterno. A gente vive escravo de Cronos. O relógio gira, o tempo anda, e a gente começa a dizer: Senhor, 24 horas. Senhor, uma semana. Senhor, 2 anos. E Deus fala assim: mas por que você está preocupado? Talvez leve 1000 anos, porque isso para mim é um dia. Ou talvez você se surpreenderá, porque você acha que demoraria tanto, e para mim é um dia só. Porque para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia na presença do Senhor é como 1000 anos. Não se trata de quando tudo isso vai acabar. É sobre termos a certeza de que Deus está conosco, fazendo-nos viver, construir, plantar, colher, relacionarmos-nos, orar, crer, esperar. Por quanto tempo? Talvez, quanto mais tempo demorar, que seja o tempo suficiente para eu ser cada vez mais de Deus e Deus cada vez mais meu. Eu sei os planos que tenho para vocês. Pode demorar, mas se cumprirá. Que em nome de Jesus nossas famílias aprendam a enfrentar o exílio, vivendo nele, florescendo nele, construindo casas, sem parar de sonhar e viver e esperar e desenvolver relacionamentos, cultivar vínculos, abençoar e sermos abençoados, amar e sermos amados, servir e sermos servidos. O exílio não pode nos colocar de braços cruzados e desanimados, mas enquanto esperamos, trabalhar, orar, servir, amar, abençoar, porque por meio da maneira como Deus nos abençoa, abençoamos os outros. Deus nos chama para testemunharmos da esperança que nos move. É por isso que em tempos de exílios, as famílias de Deus são chamadas para viver em esperança, certo de que Deus faz novas todas as coisas. E mesmo quando o contexto, as circunstâncias, o endereço é o indesejável, o Senhor se faz presente e diz: eu sei o que eu estou fazendo. Portanto, compete-nos e cabe-nos apenas aguardar no Senhor. E enquanto aguardamos, viver a presença de Deus, aqui, agora, onde Ele nos plantou. Que nossa igreja seja formada por famílias fortalecidas e enraizadas no plano de Deus. Não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele nos determinou viver, glorificando o nome dEle, conhecendo-o mais, servindo-o melhor, amando, abençoando, transformando a cidade. Pode não ser o lugar que você desejava, pode ser a emoção que você menos quis, pode ser a circunstância pela qual você menos trabalhou, mas é o lugar onde você está. Viva a esperança do Senhor, até que Ele cumpra totalmente o propósito. E enquanto você vive, contente-se. Buscar-me-eis e me achareis. E quando vocês me buscarem, vocês me encontrarão. E isso será de tal maneira que eu mudarei a sorte de vocês. Até que Deus mude a sorte. Até que Deus mude o caminho. Até que Deus nos leve de volta. Que este lugar seja um lugar de esperança, um lugar de amor, um lugar de paz. Que assim sejam os nossos lares, que assim sejam as nossas casas, vivendo o plano perfeito de Deus, plano de futuro e plano de paz, planos de bem e planos de esperança. Senhor, em nome de Jesus, colocamos em Tuas mãos a nossa família, a minha família, a família dos meus irmãos, a família da Tua igreja. Senhor, nós vivemos e atravessamos tempos de exílios. Muitas vezes sentimos-nos exilados, solitários, esquecidos e abandonados. Muitas vezes somos levados a viver circunstâncias que não queríamos, em lugares que não desejávamos, com pessoas difíceis. Mas se o Senhor nos queres aqui, usa-nos aqui. Se o Senhor nos colocaste neste lugar, nessa circunstância,
fortalece-nos. Que o Teu Espírito Santo nos auxilie no processo de edificação de lares, na construção de casas, para chamá-las de lar. Que o Senhor abençoe as sementes que lançamos no chão, para que colhamos frutos, frutos que tragam vida, frutos que satisfaçam, frutos que saciem, frutos que abençoem. Que por meio de nós, relacionamentos sejam curados, vidas sejam tocadas. Que por meio das famílias da Tua igreja, esta cidade seja abençoada e transformada em um lugar de vida e paz. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos envia uma mensagem de que Tu sabes muito bem o que estás fazendo. E tens para nós planos de paz, prosperidade e de presença. Invocamos o Teu nome e queremos encontrar-te. E que no meio do nosso exílio, das nossas lutas, dos nossos desertos, nós nos contentemos e nos satisfaçamos com a Tua presença, pois Tu serás sempre tudo o que nós precisamos. E em Ti, o pouco que temos, o pouco que somos, se multiplica em bênção e vida. E por isso nós glorificamos o Teu nome. Abençoa as famílias da nossa igreja. Abençoa cada lar e cada casa. Que seja um lugar de paz, de bem, de prosperidade e de presença gloriosa do Teu amor por nós. No nome de Jesus. Amém.